Era uma vez a espécie humana, uma espécie que nasceu para ser nômade, caminhar 10 quilômetros por dia pelo menos, para ser colhedora, para viver em grupos de 50 pessoas aproximadamente, onde os pares não são fixos e os filhos são responsabilidade de todos. Essa espécie tinha predadores. Aí, ao longo da história, essa espécie veio, por causa do medo e pouca percepção da relação dela consigo própria e com o meio ambiente, ela foi criando algumas sofisticações, vamos dizer assim, patrocinadas pelo medo. Não necessariamente nessa ordem, mas ela se tornou em algum momento caçadora. Não precisava, porque é só colher e comer, não precisa matar bicho e comer bicho, não tem nada a ver, biologicamente não tem nada a ver com essa espécie humana. Num outro momento, ela se tornou sedentária. Ao invés de sair atrás de alimento, ela achou mais interessante plantar, descobriu que dá para plantar a sementinha ali e aí dá para colher e ficar no mesmo lugar. Não precisa ficar andando 10 quilômetros por dia ou mais atrás de alimentos, ou ficar sem alimentos de repente um dia ou dois ou três, naquele desespero. E num dado momento também essa espécie cometeu o pior erro do ponto de vista biológico, que não tem nada a ver com a vocação biológica dessa espécie humana. Essa espécie fez o seguinte: se tornou guerreira. Com essa sofisticação toda, bélica, né, e tecnológica, se tornando sedentária, caçadora, sofisticando os instrumentos de caça, que se transformaram imediatamente em instrumentos de guerra, essa espécie acabou perdendo os predadores. Então, o que aconteceu? Houve uma perversão biológica. Como a natureza onde essa espécie vive, a própria natureza da espécie é muito flexível, muito adaptável, essa natureza suporta, aguenta, faz adaptações, né? Adaptações até genéticas. Mas está fora do default de fábrica, está fora da excelência, está fora da melhor performance, né? E isso, com o tempo, veio criando uma série de insatisfações, de lesões, de doenças que não tem nada a ver com essa espécie. Muito bem. Se nós perguntarmos para um biólogo, eu perguntei para alguns, caiu uma ficha, eu fui lá perguntar para ver se essa ficha tinha sentido, e tinha. Se a gente perguntar o que um indivíduo, um bichinho que faz parte de uma praga, o que ele faz, se ele pudesse responder, se fosse possível esse diálogo, ele diria: eu me destruo o meu semelhante, destruo o meio ambiente e não tenho predadores. É exatamente como nós estamos nos comportando. Nós não somos praga, não somos, mas estamos nos comportando como tal. É lógico, é óbvio, é certo que é inquestionável que isso tenha trazido para nós uma série de questões, de problemas, de dificuldades, de profundas sensações de desadaptação. Sensações essas que permeiam o nosso cotidiano. Nós acordamos com elas, passamos os dias com elas e dormimos com elas. Muito bem, não poderia ser diferente. Tanta mudança, tanta perversão biológica, tanta violência à natureza, nossa natureza operacional, é claro que ia dar essa sensação, que se manifesta no nosso psicológico, entre outras sensações de desadaptação, como aquela insatisfação recorrente que a maioria de nós tem, que é: onde está minha nave espacial? Cadê a nave mãe? Eu não sou daqui, eu não tenho nada a ver com isso aqui, quero ir embora daqui. Claro,
Óbvio que diante de tanta desarmonia, ninguém vai se sentir à vontade. A nossa vocação relacional original é generosa. Nós somos biologicamente uma espécie que, para dar certo na excelência, ela precisa ser generosa, relacionalmente generosa, generosamente relacional. E não está acontecendo isso, né? Poderá acontecer se nós colocarmos mãos à obra nesse sentido, né? Nós chegamos a uma sofisticação de guerra absurda que hoje o mundo vive sob a regência, o mundo civilizado vive sob a regência de um pensamento de guerra, de exploração, de extorsão, de constrangimento, né? De escravidão praticamente generalizado, né? Muito bem. Não é à toa que, dentro desse quadro, os indivíduos já nasçam com autoestima em baixa. A baixa autoestima se tornou um mal congênito da espécie humana hoje. Essa espécie, esses espécimes que nascem nessas civilizações atuais, né? E aí, essa baixíssima autoestima com que se já nasce, ela tem um curso mais ou menos padrão. A baixa autoestima que gera imediatamente uma tremenda insegurança. Insegurança essa que vai, de acordo com cada indivíduo, essa insegurança vai estimular ou a arrogância, que é um indivíduo que briga contra a imposição da baixa autoestima, da desqualificação. Ou o indivíduo arroga, ou ele intimida. Então, tanto arrogância quanto timidez têm a mesma origem, que é essa insegurança trazida pela baixa autoestima, que é congênita hoje em dia. Muito bem. Tem pessoas que têm menos esse problema, tem pessoas que têm mais esse problema, essa questão existencial, não é? Quando você vai analisar, quando você trabalha com pessoas e vai analisar lá atrás o que está acontecendo, da onde vem, você vai sempre chegar na questão da autoestima, da sensação de inadequação existencial, na questão da não aceitação deste indivíduo a priori. Porque a priori, lá no bando, né? Estou dizendo que o bando seja o formato ideal, mas o pensamento é o ideal. O pensamento, que é a visão, nós somos uma relação. Então todo mundo é importante para a relação. Todo mundo tem alguma coisa de muito importante para contribuir com a relação. Cada um de nós tem que perceber o que este ou aquele tem de importante para dar para a relação e aceitar. E fazer com que ele se perceba, com que cada um de nós se perceba útil, interessante, bem-vindo, querido na relação. Isso sim, não é que vai gerar boa autoestima, deixa o sujeito no padrão, normal, um padrão saudável, em vez de normal, padrão saudável, que é a autoestima em dia. Simples, é muito simples. O que está atrapalhando, o que atrapalha são essas perversões, né? Nos tornamos sedentários e não propusemos, não fizemos uma adaptação existencial em relação a isso, né? Nos tornamos caçadores. Isso tem um custo também, a gente não quis nem saber. Vamos vivendo, vamos levando. E nos tornamos guerreiros. Quando a gente se torna guerreiro, a gente é o contrário. Isso é perversão total, diametralmente oposta à nossa vocação. Se a vocação da humanidade, biologicamente, é ser uma relação que, para dar certo, precisa ser generosa, se esse corpo relacional se torna guerreiro, pronto. É a aberração. Nós não somos esta aberração. Nós não somos esta aberração. Estamos nos comportando como tal, né? A vocação está aqui, está aí, está em todo mundo. É só ativar. Não é assim tão fácil ativar.
é preciso um trabalho. Primeiro é preciso perceber isso. Tem pessoas que sentem uma insatisfação existencial e não sabem de onde vem. Tem algumas pessoas que já localizam, já entendem mais ou menos de onde vem. Tem pessoas que não sentem inadequação nenhuma, mas são extremamente raivosas, reativas, né? São extremamente predadoras. E se você, quando essas pessoas que não percebem e têm esse comportamento destrutivo, quando elas entram num processo de autoconhecimento, elas vão descobrir que não tinham nem noção do que as estava incomodando. E vão descobrir que foi a visão, eu estou empregando o verbo no passado, depois que elas resolveram a questão, era uma visão errada que eu tinha da minha condição humana. A gente não é caçador, a gente não é predador, de jeito nenhum, nem em relação à natureza. E nos tornamos, nós estamos nos comportando como praga, não é? E não é essa a nossa vocação, não é esse o nosso jeito de ser. Então fica aqui, generosamente, uma humilde contribuição, um convite, mais do que tudo, para uma reflexão nesse sentido. O que cada um de nós pode fazer? O que eu, o que você, o que nós podemos fazer para instalarmos essa visão? Muito provavelmente, esta visão que eu estou apresentando não é completa. Está faltando muita coisa, com toda a certeza lógica está faltando, porque eu sou um. Né? Eu preciso de você para, junto comigo, enxergarmos o que é o melhor. Né? Porque nós somos uma relação, então nós precisamos de nós. Então eu estou nos convidando a uma reflexão. Fica feito aqui amorosamente o meu convite.